Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
Boa noite a todos. Do livro Após a Tempestade, uma psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, intitulada Desencarnação. Os seres amados recebem, onde se encontram, vivos após a morte, os dardos da revolta negativa, assim como as lembranças afáveis do amor por eles. O pensamento é força vital, gravitando no universo. Ímã poderoso, mantém sua própria força e atrai as ondas semelhantes, que nele se fixam, ou às quais se liga. A morte não visita apenas o teu lar, passa por todas as portas invariavelmente. Assim, recorda os teus mortos com alegria e ternura. Se amas, conforme dizes, atesta-o com nobreza e não por meio da insensatez. Uma memória com desesperação realmente não é útil nem nobre. Coloca-te no lugar de quem partiu e considera a forma como te sentirias se foras a causa do infortúnio da pessoa, que, dizendo amar-te, algema-se à paixão e ao egoísmo, entregando-se às dores. Somente o amor verdadeiro inspira ânimo e confiança, alegria e esperança. A vida sempre devolve conforme recebe. Clareia o céu da tua saudade com a luz da oração pelos teus amados imortais. Vivendo está se desencarnando a pouco e pouco. O golpe final é que lança a alma na realidade da consciência livre e indestrutível. Desencarnar é desembaraçar-se da carne. Morrer literalmente significa cessar de viver. Do ponto de vista espiritual, porém, morte é vida. Vive, pois, de tal forma que, advindo a morte ou desencarnação, estejas livre e prossigas feliz. Boa noite a todos. O nosso estudo de hoje do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item é o 27. Deve-se pôr fim às provas do próximo? Deve-se pôr fim às provas do próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-los seguir seu curso? Nós vos temos dito e repetido muitas vezes que estais nessa terra de expiações para concluir as vossas provas, e que tudo que vos acontece é uma consequência das vossas existências anteriores. Os juros da dívida que deveis pagar, porém, esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário evitar,
porque poderiam trazer funestas consequências. Algumas pessoas são de opinião que no momento que se está na Terra para expiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Existem até aquelas que chegam a crer que não só não se deve fazer nada para atenuá-las, como também, ao contrário, é preciso torná-las mais vivas, contribuindo assim para que sejam mais proveitosas. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas conheceis esse curso, sabeis que até que ponto se devem seguir. Se o vosso Pai misericordioso não determinou ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão, tu não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como um instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas que a vossa justiça havia aberto. Portanto, quando um de vossos irmãos for atingido, não deveis dizer: é a justiça de Deus, é preciso que siga seu curso, mas sim afirmar: vejamos que meio nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para aliviar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos poderão ajudá-lo a atravessar essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos a forma de fazer cessar esse sofrimento, se não foi dado a mim também como prova, ou talvez como expiação, acabar com o mal em seu lugar, colocar luz. Portanto, ajudai-vos sempre em vossas provas respectivas, e jamais vos considereis como instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, principalmente todo espírita, visto que o espírita, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita tem a obrigação de pensar em toda a sua vida, deve ser um ato de amor e dedicação, que por mais que ele faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça terá o seu curso. Ele pode, então, sem temor, fazer todos os esforços para diminuir a amargura da expiação, mas é somente Deus quem pode acabar com ela ou prolongá-la, segundo o que julgar conveniente. Não seria um orgulho muito grande por parte do homem considerar-se no direito de revirar por si? Por assim dizer, a alma ferida? De aumentar a dose de veneno no peito daquele que sofre, sob o pretexto de que essa é a sua expiação? Considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la terminar, diminuindo, todos vós estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis fazer esforço para amenizar a expiação dos vossos irmãos, de acordo com a lei de amor e de caridade. Graças a Deus.
Boa noite. A nossa reflexão de hoje é sobre deve-se pôr fim às provas do próximo. Está no capítulo 5 e o item é o 27. Nos foi trazida por Bernardin, espírito protetor, no ano de 1863, em Bordeaux. Então, nos diz o Evangelho, deve-se pôr fim às provas do próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso. Quer dizer, uma pergunta a todos nós. O que faríamos ou fazemos quando vemos um irmão em dificuldade? É o caso de refletir sobre o assunto, né? Então, o Evangelho nos diz, aqui nesse estudo, em resposta, nós vos temos dito e repetido muitas vezes que estás nessa terra de expiações para concluir as vossas provas. Então, estamos na mesma situação, né? Nesse mundo onde as provas são escolhidas por nós, espíritos, antes de encarnar, para que nossas dívidas sejam amenizadas, muitas vezes através das dificuldades que passamos. Então, vamos na evolução dos tempos, né? Aí nós passamos pelos mundos primitivos, lá muito antigamente, né? É a primeira etapa da existência dos mundos. O início da existência do planeta foi bem antes, né? Mas foi não crescendo, vamos dizer assim, não é? Então, por isso que diz, é a primeira etapa da existência dos mundos. Quer dizer, passamos por esses mundos primitivos, com todas as dificuldades, em todos os sentidos. A ausência total do conforto, com certeza, né? O tempo dos homens da caverna, aquelas mentalidades ainda bem pequenas, bem cruas, vamos dizer assim, né? A evolução ainda era muito frágil, vamos dizer, naquele tempo, muito curta. E os homens, né, das cavernas disputavam mesmo com os animais as suas necessidades. Ainda não tinha um raciocínio, vamos dizer assim, melhorado, né? Que isso foi sendo adquirido com o tempo. E chegamos ao mundo de expiação e provas. É a classificação que a Terra recebeu, né? Que a Terra recebe de espíritos, habitantes, nós, né? Que já viveram, já tivemos um certo progresso. Apesar de ainda temos muitos vícios e imperfeições, moral principalmente. É por isso que Deus nos permite habitar esse planeta, um mundo de provas e expiações, e nos dá tudo de que necessitamos para esse nosso acerto, esse nosso progresso moral e espiritual. E com certeza, também dependendo de cada um de nós, a nossa melhora como espírito, né? Esse mundo onde a oportunidade de corrigir nossos erros cometidos
é para todos, sem exceção. E o mundo de regeneração, onde a melhora será mais acentuada, mais potencializada, onde vai haver ainda, com certeza, sofrimento, mas em escala menor, né? Pois nós, espíritos, já mais um pouco adiantados, estaremos mais atentos às leis de Deus, mais recíproco aos sofrimentos do nosso irmão. E é para onde, né, nós estamos caminhando, de acordo com o nosso esforço, de acordo com o que estamos aprendendo e exercitando, com as dificuldades que passamos, do jeito que resolvemos, que aparamos essas arestas das nossas dificuldades. Cada um do seu jeito, mas nós não regredimos. E isso, né, para nos lembrar que todos nós temos nossos desafios, todos nós temos as nossas dificuldades. Aprendemos uns com os outros, não é? Então, temos estas oportunidades através das nossas reencarnações. O nosso acerto, através das reencarnações, né? Esse passar por momentos desagradáveis, mas com o nosso já aprendizado, nós já estamos nos esforçando para que sejamos mais humildes, já estamos nos esforçando para passar sem revolta, procurando entender o porquê das coisas, né? Porque são os meios justos das leis de causa e efeito, da lei de causa e efeito, que nos diz: eu fiz e tenho de ressarcir. Sabemos que a lei de Deus é única, mas ainda tem ser humano que acha porque um irmão está sofrendo, não se deve fazer nada. Ainda tem-se muito orgulho dentro do ser humano, muita vaidade, muita intolerância. Então, aquele irmão que sofre, são consequências do que ele fez? Quem somos nós para julgar? Não devemos julgar. Deus quer que ele passe por isso? A lei é de amor, mas todos nós erramos em qualquer momento, em qualquer existência. Por isso que nós reencarnemos para acertar e acertando tudo isso, não é? E quem somos nós para ir ao contrário às leis de Deus quando o irmão sofre? Julgar o que é certo ou errado para ele. Jesus nos disse: não julgueis para que não sejais julgado. Jesus nos ensinou quando esteve aqui e continua nos ensinando para todo sempre. Vamos estar aptos para um mundo melhor? Com certeza. Como foi dito, de acordo com a nossa conduta, de acordo com o nosso proceder, né? Então, devemos interferir, sim, interferir, não querendo transgredir as leis de Deus, mas suavizando o sofrimento do nosso irmão. Isso sim nos é permitido. É a nossa melhora espiritual,
Ajuda-te, que o céu te ajudará. Em contrapartida, lembremos também o mandamento maior, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, somos uma família enorme, né? Uma família em ajuda recíproca, uns com os outros, porque quando eu ajudo o meu próximo, eu estou me ajudando, não é isso? Jesus, quando fazia as suas curas, ele não transgredia as leis de Deus. Jesus nunca transgrediu as leis, porque a lei de Deus é imutável, não se transgride. E a gente vê, nem Jesus transgrediu as leis de Deus. Aqueles que chegavam até ele estavam no momento de serem acudidos. Devemos pensar nisso. Então, a ajuda ao irmão necessitado é primordial sempre que pudermos. Aliviar suas dores. Sabemos o que ele tem de passar, ele vai passar. Mas vai passar mais fortalecido, mais corajoso, mais aliviado. Porque quando se é ajudado, ele se fortalece e nós também nos fortalecemos. Ajuda é necessária. Estamos no mundo para progredir através do trabalho, principalmente no bem. Né? Estamos caminhando, né, para a evolução do planeta. Mundo de regeneração, como foi dito, lembra? Lembremos também que Deus não nos dá fardo além do que podemos carregar. A gente fala de nós, mas está falando também do nosso irmão. Ainda somos todos falhos, somos espíritos imperfeitos, com nossas dívidas pendentes à lei maior. Mas o consolo é que somos todos filhos amados do nosso Pai. Mas como vou saber, como aqui nos diz o estudo, se não é através de nós que vai ser como cessar aquele sofrimento do nosso irmão? Chegou a hora do nosso irmão ser aliviado, de parar com aquele sofrimento. E quem sabe se não é através de nós, dessa ajuda que podemos dar para aquele irmão. Então, não devemos julgar, não devemos ficar calado, vamos dizer assim, quando um irmão está necessitado, né? A gente deve ser para aquele irmão não um instrumento de tortura, e sim aquele instrumento de alívio, levando bálsamo para aquelas feridas, né? E, às vezes, muito tempo abertas, né? Continua o estudo. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos poderão ajudar a atravessar essa prova. Então, não ficarmos inerte ao sofrimento do nosso irmão, ao sofrimento alheio. Ajudar é caridade, é estender a mão, é expandir o amor à nossa volta. Ajudar é sempre uma obrigação nossa, como espírita, como diz o nosso Evangelho, mas também como ser humano que somos. Fazendo com que esse irmão se sinta abraçado,
se sinta acolhido, se sinta aliviado. Somos acolhidos a todo momento pelos nossos mentores. Olha só, né? Eles fazem isso conosco, porque temos sempre ajuda espiritual. Então, por que a gente não pode ser, vamos dizer assim, o anjo da guarda daquele irmão, né? Deixando com que ele divida conosco as suas dificuldades. Isso sim nós podemos fazer. Deus é tão misericordioso que coloca à nossa frente sempre o remédio necessário para nós mesmos. Porque a ajuda a um irmão, ele pode ser o instrumento para a nossa evolução, né? A forma de fazer cessar esse sofrimento, porque através do outro é que eu vou aprendendo a ser útil. Porque quando eu ajudo, eu aprendo com aquela história. Eu aprendo com aquela situação. Nos diz também o estudo. Ele pode, sem temor, fazer todos os esforços para diminuir a amargura da expiação. Quer dizer, nós ajudando ao próximo, né? Mas é somente Deus que pode acabar com ela ou prolongá-la segundo o que julgar conveniente, com certeza, né? E que possamos sempre ajudar, não transgredindo assim as leis divinas. Não estamos transgredindo assim as leis divinas. Estamos apenas crescendo para um novo horizonte. E repetindo aqui, Deus é tão misericordioso que coloca à nossa frente sempre o remédio necessário para nós mesmos. Ajuda um irmão, sendo ele um instrumento para nossa evolução. Graças a Deus e que Jesus nos abençoe. Boa noite. A nossa reflexão de hoje é sobre deve-se por fim às provas do próximo. Está no capítulo 5 e o item é o 27. Nos foi trazida por Bernardin, espírito protetor, no ano de 1863, em Bordeaux. Então nos diz o Evangelho, deve-se por fim às provas do próximo, quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso. Quer dizer, uma pergunta a todos nós. O que faríamos ou fazemos quando vemos um irmão em dificuldade? É o caso de refletir sobre o assunto, né? Então, o Evangelho nos diz, aqui nesse estudo, em resposta, nós vos temos dito e repetido muitas vezes que estar nessa terra de expiações para concluir as vossas provas. Então, estamos na mesma situação, né? Nesse mundo onde as provas são escolhidas por nós, espíritos, antes de encarnar, para que nossas dívidas sejam amenizadas
muitas vezes através das dificuldades que passamos. Então, vamos na evolução dos tempos, né? Aí nós passamos pelos mundos primitivos, lá muito antigamente, né? É a primeira etapa da existência dos mundos. O início da existência do planeta foi bem antes, né? Mas foi não crescendo, vamos dizer assim, não é? Então, por isso que diz, é a primeira etapa da existência dos mundos. Quer dizer, passamos por esses mundos primitivos, com todas as dificuldades, em todos os sentidos. A ausência total do conforto, com certeza, né? O tempo dos homens da caverna, aquelas mentalidades ainda bem pequenas, bem cruas, vamos dizer assim, né? A evolução ainda era muito frágil, vamos dizer, naquele tempo, muito curta. E os homens, né, das cavernas disputavam mesmo com os animais as suas necessidades. Ainda não tinha um raciocínio, vamos dizer assim, melhorado, né? Que isso foi sendo adquirido com o tempo. E chegamos ao mundo de expiação e provas. É a classificação que a Terra recebeu, né? Que a Terra recebe de espíritos, habitantes, nós, né? Que já viveram, já tivemos um certo progresso. Apesar de ainda temos muitos vícios e imperfeições, moral principalmente. É por isso que Deus nos permite habitar esse planeta, um mundo de provas e expiações, e nos dá tudo de que necessitamos para esse nosso acerto, esse nosso progresso moral e espiritual. E com certeza, também dependendo de cada um de nós, a nossa melhora como espírito, né? Esse mundo onde a oportunidade de corrigir nossos erros cometidos é para todos, sem exceção. E o mundo de regeneração, onde a melhora será mais acentuada, mais potencializada, onde vai haver ainda, com certeza, sofrimento, mas em escala menor, né? Pois nós, espíritos, já mais um pouco adiantados, estaremos mais atentos às leis de Deus, mais recíproco aos sofrimentos do nosso irmão. E é para onde, né, nós estamos caminhando, de acordo com o nosso esforço, de acordo com o que estamos aprendendo e exercitando, com as dificuldades que passamos, do jeito que resolvemos, que aparamos essas arestas das nossas dificuldades. Cada um do seu jeito, mas nós não regredimos. E isso, né, para nos lembrar que todos nós temos nossos desafios, todos nós temos as nossas dificuldades. Aprendemos uns com os outros, não é? Então, temos estas oportunidades através das nossas reencarnações. O acerto, o nosso acerto, através das reencarnações, né? Esse passar por momentos
desagradáveis, mas com o nosso já aprendizado, nós já estamos nos esforçando para que sejamos mais humildes, já estamos nos esforçando para passar sem revolta, procurando entender o porquê das coisas, né? Porque são os meios justos das leis de causa e efeito, da lei de causa e efeito, que nos diz: eu fiz e tenho de ressarcir. Sabemos que a lei de Deus é única, mas ainda tem ser humano que acha porque um irmão está sofrendo, não se deve fazer nada. Ainda tem-se muito orgulho dentro do ser humano, muita vaidade, muita intolerância. Então, aquele irmão que sofre, são consequências do que ele fez? Quem somos nós para julgar? Não devemos julgar. Deus quer que ele passe por isso? A lei é de amor, mas todos nós erramos em qualquer momento, em qualquer existência. Por isso que nós reencarnemos para acertar e acertando tudo isso, não é? E quem somos nós para ir ao contrário às leis de Deus quando o irmão sofre? Julgar o que é certo ou errado para ele. Jesus nos disse: não julgueis para que não sejais julgado. Jesus nos ensinou quando esteve aqui e continua nos ensinando para todo sempre. Vamos estar aptos para um mundo melhor? Com certeza, como foi dito, de acordo com a nossa conduta, de acordo com o nosso proceder, né? Então, devemos interferir sim, interferir não querendo transgredir as leis de Deus, mas suavizando o sofrimento do nosso irmão. Isso sim nos é permitido. É a nossa melhora espiritual. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Em contrapartida, lembremos também o mandamento maior, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, somos uma família enorme, né? Uma família em ajuda recíproca, uns com os outros, porque quando eu ajudo o meu próximo, eu estou me ajudando, não é isso? Jesus, quando fazia as suas curas, ele não transgredia as leis de Deus. Jesus nunca transgrediu as leis, porque a lei de Deus é imutável, não se transgride. E a gente vê, nem Jesus transgrediu as leis de Deus. Aqueles que chegavam até ele estavam no momento de serem acudidos. Devemos pensar nisso. Então, a ajuda ao irmão necessitado é primordial sempre que pudermos. Aliviar suas dores. Sabemos o que ele tem de passar, ele vai passar. Mas vai passar mais fortalecido, mais corajoso, mais aliviado. Porque quando se é ajudado, ele se fortalece e nós também nos fortalecemos. Ajuda é necessária.
Estamos num mundo para progredir através do trabalho, principalmente no bem, né? Estamos caminhando, né, para a evolução do planeta. Mundo de regeneração, como foi dito, lembra? Lembremos também que Deus não nos dá fardo além do que podemos carregar. A gente fala de nós, mas está falando também do nosso irmão. Ainda somos todos falhos, somos espíritos imperfeitos, com nossas dívidas pendentes à lei maior. Mas o consolo é que somos todos filhos amados do nosso Pai. Mas como vou saber, como aqui nos diz o estudo, se não é através de nós que vai ser como cessar aquele sofrimento do nosso irmão? Chegou a hora do nosso irmão ser aliviado, de parar com aquele sofrimento. E quem sabe se não é através de nós, dessa ajuda que podemos dar para aquele irmão. Então, não devemos julgar, não devemos ficar calado, vamos dizer assim, quando um irmão está necessitado, né? A gente deve ser para aquele irmão não um instrumento de tortura, e sim aquele instrumento de alívio, levando bálsamo para aquelas feridas, né? E, às vezes, muito tempo abertas, né? Continua o estudo. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos poderão ajudar a atravessar essa prova. Então, não ficarmos inerte ao sofrimento do nosso irmão, ao sofrimento alheio. Ajudar é caridade, é estender a mão, é expandir o amor à nossa volta. Ajudar é sempre uma obrigação nossa, como espírita, como diz o nosso Evangelho, mas também como ser humano que somos. Fazendo com que esse irmão se sinta abraçado, se sinta acolhido, se sinta aliviado. Somos acolhidos a todo momento pelos nossos mentores. Olha só, né? Eles fazem isso conosco, porque temos sempre ajuda espiritual. Então, por que a gente não pode ser, vamos dizer assim, o anjo da guarda daquele irmão, né? Deixando com que ele divida conosco as suas dificuldades. Isso sim nós podemos fazer. Deus é tão misericordioso que coloca à nossa frente sempre o remédio necessário para nós mesmos. Porque a ajuda a um irmão, ele pode ser o instrumento para a nossa evolução, né? A forma de fazer cessar esse sofrimento, porque através do outro é que eu vou aprendendo a ser útil, porque quando eu ajudo, eu aprendo com aquela história, eu aprendo com aquela situação. Nos diz também o estudo, ele pode, sem temor, fazer todos os esforços para diminuir
a amargura da expiação, quer dizer, nós ajudando ao próximo, né? Mas é somente Deus que pode acabar com ela ou prolongá-la segundo o que julgar conveniente, com certeza, né? E que possamos sempre ajudar, não transgredindo assim as leis divinas. Não estamos transgredindo assim as leis divinas. Estamos apenas crescendo para um novo horizonte. E repetindo aqui, Deus é tão misericordioso que coloca à nossa frente sempre o remédio necessário para nós mesmos. Ajuda um irmão, sendo ele um instrumento para nossa evolução. Graças a Deus e que Jesus nos abençoe. Senhor, nosso Pai de amor e bondade, nesse momento, elevamos nosso coração à Tua presença em agradecimento. E esse mesmo coração está carregadinho de saudades dos nossos queridos, Pai. Que a Tua misericórdia se faça presente a cada um que retornaram à pátria da espiritualidade, que sejam fortalecidos com Teu amor, esse amor imenso que nos abraça, esse amor da espiritualidade que sempre acolhe a cada um que chega à pátria espiritual. Que todos esses nossos irmãos se sintam acolhidos nessa nova jornada, nesse novo despertar. Que se fortaleçam, Pai, com o Teu amor. Que não nos esqueçamos dos nossos irmãos que anteciparam sua partida para a pátria da espiritualidade, no momento que não nos cabem o motivo. Que o amor prevaleça sempre, Senhor. Que esses irmãos sintam-se que estão abraçados, que estão protegidos, que estão fortalecidos. A saudade é enorme, mas a certeza de que eles estão também bem é o nosso alívio, Senhor. Obrigada por tudo. Gratidão sempre. Gratidão sempre, Jesus. Gratidão sempre, amigos espirituais. Que nossos irmãos se fortaleçam e se tranquilizem. Estamos sempre em oração. Estamos sempre pedindo por eles, através do Teu amor, Senhor. Graças a Deus.